Qual é o segredo para escrever diálogos? Essa é uma pergunta que o Thiago Shells fez aqui. Ele pediu para fazer um vídeo sobre diálogos. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero convidar vocês para conhecer o curso de Escrita Criativa que eu tenho em parceria com Escreva Seu Livro. É um curso muito completo que aborda todos os aspectos da escrita, desde a concepção, desde o planejamento, até a escrita de fato, até construir enredo, personagens e revisar o seu manuscrito para mandar para as editoras ou para publicação. O curso está com desconto de 50% até o final do dia 18, então se você for lá conferir agora, você pode comprar o curso com 50% de desconto. O preço normal dele é de R$ 497, mas ele está agora até o final do dia 18 por R$ 197. Então vai lá e confira, participe. Além do curso, além das técnicas e do material que você vai aprender lá, a gente também organiza mensalmente uma oficina literária entre os participantes para poder produzir e ler os contos dos participantes. Então é muito legal e você pode aprender muito com isso. Então confira lá, vou deixar o link na descrição aqui. Então vamos falar sobre diálogos hoje, respondendo a pergunta do Thiago Shells. Antes de tudo, antes de falar sobre diálogo na ficção, ou no drama, ou no cinema, a gente tem que pensar para que serve a nossa fala no nosso dia a dia, né? Porque acho que o maior erro das pessoas, dos escritores, é pensar que você tem que reproduzir a nossa linguagem cotidiana, que são coisas distintas. O que eu sei é que nossa linguagem diária, né, com nossos amigos, com as pessoas que a gente conhece, com nossos parentes, ela visa principalmente criar vínculos, estabelecer ligações entre as pessoas. Porque o que se sabe é que a nossa linguagem falada, né, o que a gente diz, as palavras que a gente diz, elas representam um percentual muito pequeno do que a gente comunica. Boa parte do que a gente expressa para as pessoas é passado através da nossa linguagem corporal, do nosso gestual, do nosso tom de voz, das nossas expressões faciais. Então, o conteúdo do que a gente fala, né, as palavras que a gente utiliza, elas não são tão importantes quanto outros aspectos extralinguísticos. E isso é muito difícil de ser transplantado para a literatura, para a escrita. Porque quando a gente escreve um romance, escreve um livro, escreve um conto, a gente não tem esses elementos extratextuais. Mesmo na internet, quando você conversa com alguém no Facebook, você não tem esses elementos. E é por isso que há tanta incompreensão na internet, eu acho. Porque na hora que você escreve lá uma coisa irônica no Facebook, muita gente se indigna às vezes porque você está fazendo uma piada e as pessoas não compreendem, porque você não tem esse tom de voz, você não tem as pausas, né? Você não tem o gestual e é difícil transmitir às vezes a ironia ou algo implícito, sabe, um subtexto através apenas da linguagem escrita. Então quando você escreve, você precisa às vezes se munir de outros elementos para poder deixar mais claro aquilo que você quer dizer. Ou seja, repetindo, a escrita de um diálogo ela não tem a mesma função da nossa fala no nosso dia a dia. Primeiro porque as pessoas não falam em diálogo, né, como no livro, as pessoas não têm essas coisas assim, tipo, fulano falou, muitas vezes as pessoas vão se interrompendo, falam juntas às vezes, e não há monólogos, não há longos discursos, a não ser que seja uma palestra, mas geralmente as pessoas vão se interrompendo e vai tendo uma dinâmica que é muito diferente de uma dinâmica de um diálogo numa peça de teatro ou num romance. Então você não deve reproduzir a fala cotidiana. O que você pode observar em grandes autores que escrevem diálogos, como Dostoiévski, por exemplo, ou como Dickens, primeiro que, como em qualquer outra narrativa, o diálogo tem duas funções. Na verdade, qualquer elemento da escrita tem essas duas funções principais, que é mover a história adiante, avançar com o que está acontecendo na sua história e revelar os personagens. Então, quando você for escrever um diálogo, você tem que ter em mente esses dois aspectos. Mover a história adiante, mostrar os personagens, revelar quem eles são, o que eles pensam, o que eles querem para si e como eles se relacionam com os outros. Não há uma resposta definitiva do que é um bom diálogo, porque cada autor vai se apropriar desse recurso e vai construir diferentes maneiras de se expressar. O Shakespeare utiliza os diálogos de uma maneira, é muito mais rebuscado, é muito mais sofisticado, enquanto que você vai encontrar um autor como o Cormac McCarthy, que tem diálogos muito curtos, muito breves, muito, sabe, incisivos, muito pontuais. Então, realmente não há uma fórmula, você vai ter que testar, vai ter que experimentar e descobrir como você utiliza esse diálogo na sua história. Por exemplo, Dickens, que eu mencionei, é um autor que escreve diálogos incríveis e ele tem uma capacidade de distinguir muito bem cada personagem. Então, quando você lê um personagem, ele tem palavras próprias, ele tem um ritmo próprio e você não confunde com outro personagem. Isso é muito difícil de ser conquistado, mas também não é obrigatório que você faça isso. Existem autores que escrevem diálogos nos quais todos os personagens parecem semelhantes. E pode até ser um recurso estilístico, às vezes. Escrever diálogos parecidos porque, sei lá, demonstra que
não há personalidade, demonstra algum estereótipo, demonstra uma padronização da conversa em uma sociedade contemporânea, sei lá. Na verdade, não existe fórmula. Você vai ter que desenvolver o seu diálogo e descobrir como se expressar através dele, ou como seus personagens vão se expressar através dele. Uma técnica que muitos dramaturgos e muitos roteiristas de cinema fazem, e isso eu também faço quando eu acabo de escrever o livro, quando eu já revisei, eu sento e eu leio os diálogos em voz alta para ver como eles soam, como eles são transmitidos. Se for muito difícil de dizer um diálogo, se tiver palavras muito difíceis, uma construção muito difícil, vai soar pouco natural. Então, você voltar e reler os seus diálogos em voz alta e sentir o ritmo deles, sentir a cadência desse diálogo, ajuda também você ter uma noção de naturalidade de que vai soar bem para os seus leitores. O que eu faço, isso é uma coisa no meu estilo de escrita pessoal, né? Não precisa reproduzir isso, mas é o que eu faço. Eu uso o diálogo de maneira muito comedida, só de vez em quando, só para transmitir certas ideias ou para reforçar alguma coisa. Se você usar o diálogo em excesso, você torna a leitura muito rápida, muito ligeira, e eu acho que talvez você desconcentre um pouco o leitor quando você tem muitos diálogos seguidos. Então, às vezes eu ponho assim um bloco de 2, 3 falas e volto para a narração, porque meus romances são muito psicológicos, então eles se passam muito dentro da mente dos personagens, e os diálogos às vezes são só para expressar alguma coisa, jogar uma informação no ar ou criar um conflito. Então eu não uso grandes grupos de diálogos, eu uso mais de maneira pontual. Bem, depende do romance também, né? Cada romance é uma coisa, tem romances que eu uso mais diálogo, tem romances que eu uso menos, mas eu tento me focar mais na mente dos personagens, nas impressões deles, do que no que eles falam. Ou até revelar como a fala deles não corresponde àquilo que eles pensam. Mas isso é um estilo próprio, isso é um estilo pessoal, e é o que eu tenho desenvolvido. Mas você tem que descobrir o seu próprio caminho, o seu próprio ritmo, próprias construções e a mensagem que você quer transmitir. Eu escrevi 2 diálogos aqui para mostrar aquilo que eu falei no começo ali, como o diálogo ele tem que ou revelar o personagem ou avançar a história. Então é uma cena que se passa numa loja e entra um cliente na loja. O primeiro diálogo é entre o gerente da loja e um vendedor. Então começa o gerente falando, né? "Fique de olho naquele sujeito ali", disse o gerente da loja. "Em quem?" "Naquele moreninho ali. Mas me parece um cliente normal." "Ah, eu estou nesse ramo há 10 anos. Já conheço esses tipos. Você tira os olhos dele, eles roubam alguma coisa." Então esse é um diálogo para revelar quem são os personagens. Você pode perceber que o gerente, no ato ali, você pode ver pelo que ele diz, né, que ele é racista e que ele está fazendo um perfil ali racial. Ele vê um cliente negro entrando na loja, ele já acha que vai roubar alguma coisa, já revela seus preconceitos sobre quem está ali entrando. Depois, nessa mesma cena, seguindo adiante, o gerente manda o segurança retirar o cliente da loja. O segurança se aproxima do cliente com as mãos na cintura e o peito estufado. "Você vai ter que sair." "Algum problema?" pergunta o cliente olhando para os lados. "Instruções da gerência. Por favor, me acompanhe." "Mas eu não fiz nada de errado." Ele tenta se desvencilhar. "Isso não é problema meu." Então esse segundo diálogo é um diálogo que avança a narrativa. Então no primeiro diálogo você vê revelando os preconceitos do gerente, e no segundo o gerente manda o segurança retirar aquele cliente, e isso vai causar uma tensão, vai causar um conflito na história. Pode ser que isso aí gere um conflito muito maior adiante, que o cliente vá embora, processe a loja, sei lá. Pode ser que avance bastante a história, ou que o gerente seja demitido, sabe? Alguma coisa pode acontecer a partir disso. Então você vê 2 tipos de diálogos diferentes, com funções diferentes, que revelam coisas diferentes na história. Então você sempre tem que ter em mente essas 2 funções. Você usa o diálogo para isso, porque fica muito mais fácil você expor essas coisas e trazer o leitor também para dentro, para que ele acompanhe essa expressão dos personagens. Para mim e para muitos grandes roteiristas e dramaturgos, a principal sementinha do diálogo é essa. Então, boa sorte com a sua escrita de diálogos. Eu quero saber de vocês aí o que vocês pensam sobre isso, quais são os grandes escritores de diálogos que vocês conhecem, se vocês têm alguma sugestão de algum romancista, ou de algum dramaturgo, ou de algum roteirista de cinema que escreve grandes diálogos para vocês se inspirarem, ter uma ideia do que é um bom diálogo na literatura, ou no cinema, ou no teatro. Então, deixe no comentário aqui embaixo as suas sugestões, e também o que vocês pensam ser um bom diálogo, né? Quais são os elementos de um bom diálogo, deixe no comentário pra gente saber. E convido novamente para vocês conhecerem o curso de Escrita Criativa, com um desconto até o final do dia 18. Vá lá, confira, participe, que é um curso muito completo, que vai te ajudar bastante a escrever o seu livro. Então confira. Dê joinha se gostou desse vídeo, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!